Oi, nosso tema é agropecuária e industrialização brasileira. Nós já sabemos que o Brasil é muito extenso territorialmente e por isso há uma grande diversidade de paisagens, climas, relevo e tipos de solo. Essas variedades se refletem também na economia, pois todos esses elementos resultam em recursos extrativistas, agropecuários e indústrias que movimentam o comércio brasileiro. A agropecuária é um setor importante da economia brasileira. Além de empregar muitas pessoas, é fonte de alimentos e de matéria-prima que beneficia as indústrias. A produção não é igual em todas as regiões, porque existem fatores determinantes como condições climáticas, tipo de solo, posse de terra, destino da produção e investimento em capital. Então, na região Nordeste temos problemas climáticos, então a produção agropecuária aqui em sua maioria é agricultura de subsistência, Nordeste aqui em azul. Na região amazônica já temos uma situação bem diferente, existe uma grande quantidade de rios, terra plana, a temperatura favorece a produção, mas aqui existem questões relacionadas a conflitos de terra. Região Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul é rica em produção, principalmente de soja e também criação. O principal estado produtor de soja é o Mato Grosso. Na região Sudeste, aqui em Bege, temos a produção de petróleo no Rio de Janeiro, minério de ferro em Minas Gerais. Na região Sul, carne de frango no Paraná e assim por diante, cada estado com sua produção. Alguns estados com larga produção para exportação e outros com produção para o mercado interno. De acordo com o Ministério da Agricultura, China, Holanda e Estados Unidos estão entre os principais compradores dos produtos agrícolas brasileiros. Temos que falar também dos pequenos produtores agrícolas que são responsáveis por uma parte expressiva da produção de mandioca, feijão, arroz, milho, leite, entre outros tipos de alimentos que abastecem o mercado interno. Vamos rever os setores da economia. Temos o setor primário, que é composto por agropecuária e extrativismo, o setor secundário, que é a indústria, e o setor terciário, que é comércio e serviços. É importante destacar que esses setores, eles são independentes, mas também se complementam da seguinte forma. Em uma cadeia produtiva, eu tenho a produção de laranja, que ocorre no setor primário. Essa produção ela é transportada para a fábrica, que é o setor secundário da economia. Dentro da fábrica, ocorrem alguns processos para transformar essa laranja em suco. Ela é escolhida, ela é envasada para ser comercializada. E esse produto já pronto, como o suco de laranja, é transportado para o mercado e disponibilizado aos consumidores. Então, eu tenho aqui nessa cadeia produtiva os 3 setores da indústria, o primário, o secundário e o terciário. A indústria no Brasil ela reúne matéria-prima, máquina, trabalho humano e transforma a matéria-prima em produtos elaborados que são consumidos tanto pela sociedade local, nacional, como são exportados, vendidos para outros países. A produção é dividida em bens de consumo duráveis, não duráveis e de produção. Os bens duráveis são bens que o uso não causa imediato desgaste, como veículos, roupas, eletrônicos. São produtos que têm uma vida longa, têm um longo prazo de vida. Os não duráveis, os que são feitos para consumo imediato, como alimentos. E os de produção são usados para produzir. Então, a matéria-prima, determinados equipamentos, máquinas que são usadas para produzir. A industrialização brasileira é tardia. Tardia quer dizer que o Brasil começou o seu processo de industrialização muito tarde comparado aos países pioneiros na Revolução Industrial, Inglaterra, por exemplo. Então, como o Brasil era colônia, passou muito tempo sendo colônia, tendo que entregar toda a sua riqueza a Portugal, isso trouxe algumas consequências
E aí vamos entender melhor. No período da colonização, não existia indústria no Brasil. A coroa portuguesa, Portugal, não autorizava produção no Brasil. Haviam apenas pequenas indústrias artesanais, domésticas, como têxteis, calçados, embarcações, velas, caixões, o primordial para sobreviver. Então, o mais próximo de indústria que tinha no Brasil era a produção de utensílios necessários para a sobrevivência, mais nada. Já no século XIX é que o Brasil começou a caminhar, a dar os primeiros passos com relação à indústria, porém ainda não é considerada a industrialização propriamente dita. No século XIX ocorria a produção do café, então graças ao café é que o Brasil começou a se estruturar para conseguir vender a produção do café. Então existiu a expansão da economia cafeira, principalmente na região sudeste, e os empreendedores, produtores de café, os fazendeiros, eles começaram a investir o dinheiro proveniente da venda do café. Então, se eles precisavam escoar a produção, precisava de uma estrada melhor para poder entregar o café, eles começaram a investir nesse tipo de estrutura para poder organizar a sua produção e assim melhor escoar. Surgiu a mão de obra imigrante, porque aqui nesse período o escravo ele já tinha saído de cena na teoria. Então a abolição da escravatura ocorreu em 1888, então alguém precisava ficar no lugar do escravo, alguém precisava trabalhar. E aí veio o imigrante, pessoas que vinham para o Brasil com o intuito de conseguir melhorar de vida. Ocorreu uma propaganda também do Brasil para outros países, dizendo que seria a terra do futuro, que eles conseguiriam melhorar de vida. Com a chegada do imigrante, ocorreu o aumento do mercado consumidor, quer dizer, pessoas de fora estavam chegando e elas precisavam consumir. E o aumento também do número de pessoas vivendo em área urbana. Aqui os bens de consumo duráveis e de produção eram importados. Então aqui não existe ainda uma indústria no Brasil. Existe apenas a produção de café crescendo. A segunda fase da industrialização brasileira ocorreu no governo de Getúlio Vargas. E aqui sim ocorreu uma mudança significativa na estrutura industrial brasileira. Entendemos que ocorreu o início da industrialização brasileira. Ocorreu a implantação de indústrias de base, como siderúrgica, metalúrgica, mecânica e indústria de cimento, observando que essas indústrias aqui eram de materiais necessários para a infraestrutura, siderúrgica, metalúrgica, que trabalha com ferro e aço. Então, era preciso para produzir estrada de ferro, para montar a infraestrutura brasileira. Mecânica era necessária também para os veículos e o cimento era simplesmente a cola que ia unir toda a infraestrutura que o Brasil precisava. Então, foram indústrias para a produção de infraestrutura, o que o Brasil precisava para montar a indústria. Porque não basta ter indústria, é preciso ter a infraestrutura para entregar a produção. Então não adianta montar uma fábrica sem ter estrada, sem ter luz. A partir daí ocorreu a redução das importações, porque os produtos que vinham de fora passaram a ser produzidos no Brasil. Ocorreu também o estímulo à produção nacional de bens de consumo duráveis. Aí, lembrando, bens de consumo duráveis que não têm imediato desgaste. Então, ocorreu incentivo e estímulo por parte do governo. Dentre as primeiras indústrias estão as têxteis, as calçadistas, as bebidas e as de móveis. Eu tenho aqui como exemplo a Brahma e a Antártica, uma das primeiras cervejarias do Brasil. Posteriormente, elas se uniram e formaram a Ambev. Temos aqui algumas estatais criadas nesse período, porque a estratégia do governo foi implantar estatais nos setores de produção e de infraestrutura para, de certa forma, mostrar para os outros países, que o Brasil conseguia montar, assim, uma indústria, que o Brasil conseguia se industrializar.
a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, a Vale do Rio Doce e a Chesf. Com o passar do tempo, a CSN foi privatizada, a Vale do Rio Doce foi privatizada, a Chesf é de capital misto e a Petrobras ainda se encontra como estatal. Nesse período ocorreu também o avanço da urbanização. No Brasil nós temos a industrialização junto com a urbanização. A urbanização é o crescimento de áreas urbanas, crescimento populacional e também crescimento físico em espaço, em tamanho. Então, o processo de industrialização ele está associado à urbanização, já que muitos trabalhadores saíam de áreas rurais em busca da zona urbana, atraído pelo trabalho nas fábricas. Então, nós temos aqui uma redução do número de pessoas vivendo na área rural de 1960 até 2010 e o aumento do número de pessoas na área urbana. E aí, com esse aumento de pessoas vivendo na área urbana, vieram vários problemas, dentre eles, crescimento desordenado das cidades, as pessoas não tinham condições de viver na área central, e moravam nas áreas mais afastadas. Aí temos o crescimento de favelas e outros problemas relacionados à infraestrutura. Na terceira fase da industrialização, temos o governo de Juscelino Kubitschek, e aí temos o uso de capital externo para continuar esse processo de industrialização, porque o Brasil não tinha capital para se industrializar sozinho, quer dizer, precisava desse capital para investir tanto em infraestrutura quanto no processo de criação das indústrias, porque o Brasil era um país agrário exportador. Tudo que o Brasil fazia era produzir elementos primários, quer dizer, o que o campo oferecia, e enviar para outro país. Então, até aí ninguém entendia nada relacionado à indústria, era preciso aprender. E aí eu tenho a chegada das multinacionais. Multinacionais ou transnacionais, que são empresas que nascem em um país rico e montam a sede em um país pobre, para assim conseguir mão de obra barata e facilidade de produção. Quarta fase da industrialização brasileira ocorreu na década de 90, com a expansão das atividades comerciais. Então, aqui eu já tenho o comércio, o terceiro setor, já conseguindo se organizar e crescer. Temos chegada de produtos estrangeiros como computadores, automóveis, eletrodomésticos. As empresas estatais foram privatizadas, que eu falei agora há pouco. As empresas estatais que tinham sido criadas pelo governo, agora o governo entrega elas ao capital privado. Temos a globalização, que é aquela inter-relação entre países, entre economia. Essa inter-relação quer dizer a informação ela flui mais rápido. E o desenvolvimento de tecnologias de telecomunicação, informática, robótica e transporte ocorrendo aqui no Brasil. Olá pessoal, bom dia a todos. Na aula passada nós falamos sobre jogos eletrônicos. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre esporte de marca. Dizer o que são esporte de marca, as suas características e seus principais objetivos. Então, o que são esportes de marcas? São aqueles nos quais o resultado da ação motora comparada é um registro de tempo, distância ou peso. O que é isso? Os esportes de marca é aquele que você tenta atingir um tempo. Vamos dar um exemplo. No atletismo, nos 100 metros, então nós tentamos atingir aquele tantos segundos. No levantamento de peso, nós tentamos levantar o maior quantidade de quilos possível. E a distância, nós tentamos atingir a maior distância percorrida naquele espaço. Então, esportes estéticos são aqueles nos quais o resultado da ação motora comparado é a qualidade do movimento segundo padrões técnicos combinatórios. Vamos dar o exemplo de alguns esportes de marca. Que são esses esportes de marcas.
Por exemplo, o atletismo, a natação, o mountain bike, o salto em distância, o salto triplo, o arremesso de peso, o lançamento do martelo, lançamento do disco, halterofilismo, ciclismo e remo. Então, todos esses esportes eles tentam atingir o quê? Uma marca, ou seja, um tempo, uma distância, uma quantidade de peso. O halterofilismo, nós tentamos o quê? Levantar a maior quantidade de quilos possível. Vence aquele que levanta o maior peso. No ciclismo, que é percorrer aquele espaço no menor tempo possível. Então, tempo. E esse esporte, por exemplo, a natação também, nós tentamos atingir, vamos dizer, 100 metros, 200 metros rasos, borboleta, as diversas categorias que tem de natação, no menor tempo possível. O atletismo é um dos principais esportes de marca. Hoje é o mais visado no mundo todo, é o atletismo. O atletismo, as disputas são, às vezes, por milésimos. Por exemplo, os 100 metros, às vezes é decidido por milésimos. Então, as disputas são acirradas. Então, um dos objetivos é bater aquele recorde. As características desse esporte são mais destacadas, as características mais destacadas nos esportes de marca é a quebra dos recordes. Por exemplo, a gente vê direto dizendo atleta tal quebrou o recorde dos 200 metros rasos, o levantador de peso tal quebrou o recorde de pesos, o arremesso do dardo, o arremesso do martelo, o atleta quebrou o recorde, arremessou tantos metros, o arremesso de peso, arremessou tantos metros também. Então o objetivo sempre quebrou o recorde de ano tal. Então o objetivo principal é quebrar o recorde, ou seja, a característica desse é quebrar os recordes. Então é um dos esportes muito importantes, esses esportes de marca, e principalmente no caso do atletismo, a natação, que às vezes você ganha por segundos, por milésimos. A origem desse esporte. É difícil relatar uma data exata sobre tal surgimento. Dizem que o esporte surgiu há muitos e muitos anos, o que não nos permite apontar uma data tão precisa para esse acontecimento. A gente não sabe dizer quando foi que surgiu esse esporte de marca. Não tem nenhuma previsão de quando surgiu. Diz que surgiu há muitos e muitos anos, mas ninguém sabe uma data exata que surgiu. Nem sabe uma data exata que surgiu o atletismo, a natação. A natação diz o seguinte: os índios, por exemplo, saíam para pesca, saíam para caça, nadavam naquele rio, eles estavam praticando a natação, mas naquela época já tinha a prática da natação. Então eles talvez saltavam de uma barreira para outra, então já era a parte do atletismo. O salto em distância, o salto triplo, eles arremessavam aqueles dardos, então, arremesso de dardo, arremesso de disco, arremesso de martelo. A gente não tem uma data exata de quando surgiu isso. O objetivo do esporte de marca, precisão do atleta, é um dos objetivos desse esporte, é ser preciso, ter a sua eficiência, e por sua vez os esportes de marca são aqueles que os atletas necessitam chegar a determinado valor para chegar a um objetivo final. Ou seja, o arremesso de peso,
ele tenta arremessar uma maior distância para chegar ao seu objetivo final. Ou seja, qual é o objetivo final da disputa? É ganhar a competição. A corrida, 100 metros, 200 metros, 400 metros, 5.000 metros, qual é o objetivo? É chegar em primeiro lugar para ganhar a competição. Então, esse é a eficiência. O atleta tem que ser preciso e eficiente. Qual é a precisão? Fazer certo. Por exemplo, o salto em distância, você tem que ser preciso para não queimar. Tem uma linha lá que se você pisar, você queima, chama-se queima. Então aquele salto não tem valor, não teve nenhum valor. Mesmo que você faça um salto bom, mas você queimou. Então aquele salto não tem valor. Então ele tem que ser preciso e ser eficiente. Além da precisão, ser eficiente para fazer um bom salto. Os esportes de marca, uma introdução sobre o esporte de marca, são caracterizados pelo fato de o resultado surgir da comparação dos índices alcançados pelos atletas durante a realização da prova, medidos em segundos, metros e quilos. Foi o que a gente já disse. Os índices que eles atingiram. Por exemplo, os 100 metros, fez em 9, poucos segundos. Então, é aquele índice que ele atingiu. Se ele bateu o recorde, diz, bateu o recorde do atleta tal há tantos anos atrás. Então, o esporte de marca, as características deles é atingir esses segundos, metros e quilos. O halterofilistas levantou tantos quilos. O arremessador de peso arremessou o peso a tantos metros, arremessou o dardo, o disco a tantos metros. Então esse é o objetivo deles, ou seja, a característica desse esporte é atingir essas coisas, os segundos, os metros e os quilos. Os benefícios da prática dos esportes de marca. Existem dois benefícios da prática dos esportes de marca: o benefício físico e o benefício psicológico. O que são benefícios físicos? Diminuição da pressão sanguínea, da pressão do sangue, diminuição do colesterol mau. Qual é o colesterol mau? É o LDL. Aumento do colesterol bom. Qual é o colesterol bom? O HDL. Então, o objetivo físico é diminuir a pressão do sangue e diminuir o colesterol mau, o LDL, e aumentar o colesterol bom, que é o HDL, que ajuda a limpar a gordura dos vasos sanguíneos, evitando assim problemas cardíacos, diminuição do depósito de gordura no corpo e melhora dos sistemas respiratório e cardiovascular. Então, esses são os benefícios físicos da prática dos esportes de marca. Agora, os benefícios psicológicos: diminui a ansiedade, a tensão e a depressão. Então, são esses dois benefícios que o esporte de marca tem: o benefício físico e o benefício psicológico. O benefício físico é diminuir o LDL, que é o colesterol mau, e aumentar o HDL, que é o colesterol bom. E o benefício psicológico é diminuir a ansiedade, a tensão e a depressão. Então, esses são os benefícios dos esportes de marca. Então, nós vimos algumas principais partes dos esportes de marca. A gente viu que a coisa principal do esporte de marca é atingir aquelas marcas, quebrar os recordes. O principal desse esporte de marca é quebrar recordes. Então, vamos terminar dizendo que vocês olhem no formulário do Google, que a gente vai deixar as questões referentes à avaliação do segundo bimestre. Então, espero que todos respondam e obrigado a todos e até a próxima aula, se Deus quiser. Até a próxima semana.